Hoje eu queria falar com você sobre a morte de Chico Xavier. Eu coloquei o termo morte entre aspas na chamada do vídeo e não utilizei a palavra desencarnação porque eu queria mesmo chamar a atenção para aquelas pessoas que ainda não compreenderam que Chico Xavier nunca se prendeu ao nosso mundo ao ponto de ter que chegar do outro lado depois de mais de 90 anos e ali de repente ele ter assim um deslumbramento, uma sensação de novidade, e isso se atribuiria a nós, meros mortais que ainda não compreendemos muita coisa. Chico vivia nas diversas dimensões de tempo e espaço que são possíveis a um ser humano daquela categoria, um homem, com aquela evolução. Ele não se surpreendeu ao chegar ao plano espiritual, porque ele já pertencia àquele plano, como todos nós pertencemos, mas não temos a consciência disso. Ele tinha plena consciência de tudo que estava acontecendo. Ele agarrado, ou seja, preso àquele corpo já velho, já estragado, ele aqui mal conseguia caminhar com a ajuda das pessoas, mas no plano espiritual era desenvolto, ele fazia tudo o que ele tinha, ou a percepção que poderia fazer, muito acima das nossas impressões aqui no mundo. Então, para ele, a desencarnação era só uma questão de decisão. O dia que eu quiser, eu deixo esse corpo e vou. Então ele esperou o cumprimento de toda a sua missão. Naquele tempo, ele esperou também um momento em que as pessoas estivessem um pouco descuidadas da questão espiritual, porque estava todo mundo pensando em uma alegria, que era da questão da Copa do Mundo, e ele então desencarna, ou seja, ele se desliga do corpo, e vai continuar a sua vida no plano espiritual sem necessidade de estar preso ao corpo aqui por um tempo, porque Chico Xavier nunca saiu de lá. Então, o que seria comemorado se uma pessoa, por exemplo, que é um parente seu, que te ama e gosta muito de você, todos os dias ele vem te visitar. Um dia ele vai ter uma recepção, porque ele não mais vai viajar para o local onde ele ficava. Ele vai continuar ali no plano espiritual. Mas para ele, o que seria comemorado? Se ele já vivia ali, não era um retorno, dizemos assim, mas era uma permanência agora mais alongada. Então, o fim da missão completada ou concluída com êxito por Chico Xavier deve ter sido, eu acredito, o que foi comemorado do outro lado. Ele recebeu então o carinho dos seus protetores, daqueles que lhe ajudaram na tarefa aqui, e talvez deve ter havido uma festa, uma recepção em decorrência dessa missão que ele cumpriu. Mas ali ninguém estava saudoso do Chico Xavier ali, que ele era presença marcante no plano espiritual todos os dias. Ele não se desprendia do mundo espiritual e ficava aqui mergulhado na carne como muitos de nós ficamos. Comemos, bebemos, dormimos e o nosso espírito dorme praticamente preso ao corpo, enquanto o corpo descansa. Chico viajava aí até para outros planetas. Então, onde é que Chico Xavier estaria agora? Eu creio que ele esteja consolando as pessoas que sofrem, de casa em casa, de lar em lar, insuflando bondade, insuflando amor, insuflando alegria, para que as pessoas possam viver melhor. Eu não acredito que Chico esteja num plano distante, sem pensar na humanidade, descansando. Não acredito que ele esteja assim. Possa ser sim que ele esteja participando de algum curso, de algum estudo mais aprofundado de espiritualidade ou outro assunto qualquer, mas ele não deixou de tirar um bom tempo do tempo dele, na questão de tempo no plano espiritual é uma questão diferente da nossa, para trazer à humanidade o conforto, o lenitivo, o abraço, o beijo na mão que ele tinha o costume de trazer. Então ele não parou com isso só porque deixou o corpo. Que tarefas mais ele estaria realizando? Eu acredito que
muitas das tarefas no plano espiritual não são da alçada da nossa compreensão, mas ele está sim realizando tarefas de amor ao próximo, de reconstrução dos seres debilitados e sofridos que saem da terra e vão para o plano espiritual, de reabilitação dessas almas e principalmente dos espíritas que conhecem o espiritismo aqui no mundo e desencarnam como se fossem ignorantes dessas leis no plano espiritual. Isso foi afirmado, me parece que por Eurípides Barçanufo. Então, os espíritos dessa envergadura do Chico Xavier que nós estamos falando, não sofrem os traumas que nós sofremos quando a gente desencarna, né? Ele já vivia naturalmente no plano espiritual. O que pode fazer esses espíritos sofrerem, porque são seres que têm sentimentos profundos pela humanidade, são o nosso comportamento, as nossas ações, a forma em que nós recebemos os ensinamentos dele, por exemplo, através dos livros que ele psicografou, mas não praticamos aquilo que ali está ensinado. Então é claro que o espírito sente uma certa amargura, uma certa tristeza de ver os seus conterrâneos padecerem por males que ele ensinou, como é que deveríamos evitar. Então dessa forma, Chico continua entre nós, pelo menos trazendo soprando em nossa mente a consciência tranquila que ele tinha, o amor que ele tinha, para que nós possamos nos sentir mais fortes. Beleza, pessoal? Essa é a minha opinião. Se vocês quiserem comentar alguma coisa, coloque aí nos comentários sobre isso. E nós vamos encerrar por aqui. Este é o canal Pátria do Evangelho. Esteja conosco sempre em nossos vídeos. Obrigado.